Propostas em análise no Senado Federal tentam garantir aumento real do salário mínimo. Qualidade dos campos de futebol da cidade é tema de audiência pública aqui na Câmara. Discriminação racial ainda é problema presente na sociedade brasileira. Entre os nossos convidados, vamos receber o vereador Luiz Flávio, do PT. E também Betinho Zulu, do projeto Batalha nos Trilhos. Notícias e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Aqui você fica sabendo as principais notícias da cidade, aqui da Câmara, e acompanha também o nosso dia a dia aqui da TV Câmara, cobrindo sempre a TV Câmara, sempre cobrindo os trabalhos legislativos, né, Leilani? Isso mesmo. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal e também do trabalho dos vereadores. E além de tudo isso, hoje a gente tem uma conversa especial sobre Batalha dos Trilhos, que voltou a acontecer, e também vamos discutir um pouquinho com o vereador Luiz Flávio sobre a reforma da Previdência. Mas antes de começar então o bate-papo com o vereador, vamos acompanhar os nossos destaques no Giro de Notícias. Começamos aí com o Diário de Jacareí. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo abre caminho para o fim da intervenção na Santa Casa. Pois é, começou lá em 2003 e a convocação agora foi assinada pelo prefeito Izaias Santana e publicada no Boletim Oficial. O evento vai ser no Salão Nobre da Prefeitura. Haverá exposição do relatório da situação financeira do hospital durante a intervenção e as condições clínicas da Santa Casa, com demonstração do quadro geral, número e tipo de atendimentos prestados e apresentação também da proposta ao fim da intervenção. A última fase será a eleição da mesa administrativa, que prevê a presença mínima de 20 membros da Irmandade. Então, uma mudança aí no quadro geral da Santa Casa, que desde 2003 tem a Prefeitura aí intervindo em toda a administração, e agora a proposta é para voltar à Irmandade. Esse tema também foi o destaque do jornal O Vale. Também temos aí basicamente a mesma manchete, o Vale também tratando então do fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Jacareí. Vamos agora então à Agência Senado. O Senado diz aí que proposta diminuir de 81 para 54 o número de senadores. É uma proposta de emenda à Constituição, foi apresentada no Senado, determina que 26 estados e Distrito Federal tenham 2 senadores cada, ao invés dos 3 atuais. Com isso, o Senado, que hoje tem 81 membros, passaria a ter 54. Essa proposta altera a Constituição, né? E ela aguarda uma escolha de um relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Próximo destaque, em Câmara Federal, sancionado o projeto que cria a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O presidente da República sancionou o projeto de lei da Câmara que cria a Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas. O projeto transformado na lei teve um veto, né? O presidente excluiu o artigo que previa a regulamentação da lei pelo governo no prazo de 90 dias. Segundo ele, o prazo imposto pelo Congresso diz respeito ao princípio da interdependência e harmonia entre os poderes previstos na Constituição. A boa notícia aí é que, né, a organização então dessa política nacional, integrando cadastros, integrando políticas públicas que estão aí distribuídas pelo Brasil, voltada para esse fim específico, é um número grande de pessoas, né, desaparecidas. E a busca, né, para poder conseguir encontrar essas pessoas, ela fica descentralizada, cada estado tem uma política diferente de processo de busca, então essa unificação talvez seja um caminho para que esse número diminua no nosso país. Vamos para o próximo destaque, nosso último destaque. Brasil e México passam a ter livre comércio de veículos leves. Sem a cobrança de tarifas ou limitação quantitativa. A medida está prevista no Acordo de Complementação Econômica, que regula o comércio automotivo e também a integração produtiva entre esses dois países desde 2002. O fim de regime de cotas para veículos leves estava previsto em um acordo firmado em 2015. Também deixa de vigorar a lista de exceções, que previa regras de origem específicas a autopeças. Então, a partir de hoje, Brasil e México passam a ter livre comércio de veículos leves. Tá aí, esses foram os nossos destaques nesta manhã de quinta-feira. Como já anunciamos antes, estamos recebendo aqui o vereador Luiz Flávio, vereador do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez aqui com a gente. Vereador, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui na TV Câmara e discutir assuntos relacionados à nossa cidade e também ao nosso país. Vereador, eu queria começar com o senhor propôs no plenário da Câmara uma frente de trabalho para fazer a limpeza da cidade. A gente está falando de capina, daquele serviço de manutenção, né? Não só a capina, mas também a pintura de meio fio, enfim. Tem uma questão que é estética, né? Quando a gente pensa nisso também, mas tem uma questão também que é o mato alto, o aparecimento de escorpiões que vem marcando aí o noticiário em relação à nossa cidade. Como que o senhor imagina que seria isso? A prefeitura faria contratações temporárias, concurso público, ou remanejaria os esforços, né, o funcionalismo para esse fim? Na verdade, Elton, o que se vê hoje na cidade são áreas públicas totalmente sem limpeza, né? Várias áreas que as pessoas têm ligado na Câmara Municipal pedindo a limpeza, o que eu resumo isso como um absurdo, né? Já são aí 3 anos de governo e não conseguiu dar conta de fazer o que é básico, que é a limpeza da cidade. Então, o que eu propus? Frente de trabalho. Nós vivemos um tempo de muito desemprego, muitas pessoas sem renda, e aí a gente combinaria tanto a limpeza quanto a geração de empregos, né? Seria uma espécie de contratação temporária nos meses em que o mato cresce com mais intensidade, que é no período de chuvas, ou seja, no verão. Então eu fiz essa proposta, não é uma coisa que nasceu só da minha cabeça, né? Várias cidades possuem frentes de trabalho nesse período, para que a gente combine a geração de emprego e limpeza da cidade. Uma outra proposta sua, uma outra indicação é em relação a aulas de várias modalidades no Educa Mais Esperança, que é um Educa Mais que está do outro lado da ponte, mas que atende mais a região lá do Nova Jacareí, Igarapés. Então tem uma região muito grande ali e falta às vezes atividades para as crianças, para os adolescentes. Na verdade, nós vivemos um tempo em que a nossa juventude, em especial aquelas que vivem em bairros que não têm infraestrutura, estão sendo aliciadas para o crime, né? Para o tráfico, indo para o mau caminho. E na verdade nós precisamos colocar esse adolescente, colocar esse jovem no bom caminho, que é do estudo, que é do esporte, que é do lazer. Houve nessa cidade, em especial na gestão do prefeito Hamilton, os Educa Mais. E não foi utilizado como deveria. Então a minha proposta é o quê? Que seja os Educa Mais polos produtores de cursos de inglês, atividade física, para que a gente possa tirar esse jovem da rua e colocar ele no bom caminho. Essa é a minha proposta, né? Os Educa Mais estão com tempo disponível e a gente não consegue fazer essas políticas públicas. Acaba sendo muito centralizado, né? Porque a gente tem Educa Mais no Esperança, no Paraíso, lá o céu do Parque Meia Lua. As atividades elas acabam muito centralizadas aqui só no Educa Mais do centro, nessa região, e aí não atende os bairros mais afastados? Exatamente. Hoje o que é difícil é a mobilidade, né? Pagar a passagem para vir até o centro da cidade é caro. Então se a gente consegue descentralizar essas atividades, a gente leva mais próximo. Por exemplo, o Esperança, próximo Nova Jacareí, Igarapés, Veraneio e Jau. Aquela comunidade pode ter acesso ao Educa Mais do Esperança. E do Paraíso a mesma coisa, Santana da Boa Vista, Jardim, Colônia, são bairros que estão próximos a esses Educa Mais e que não têm acesso, né? Eu falo isso com relação ao jovem, mas também falo com relação ao idoso. Muitos idosos estão dentro de casa porque não têm condição de pagar uma atividade física, uma academia, frequentar uma hidroginástica, e esses Educa Mais têm muita estrutura e o idoso também não está inserido da mesma forma. O que eu proponho é que esses Educa Mais tenham mais atividades, seja para os jovens, seja para as crianças, mas também para o idoso. São equipamentos importantíssimos. Eu vou dizer uma coisa para você, Elton. Não tem uma escola em Jacareí particular que tenha a estrutura que o Educa Mais do Jardim Paraíso tem. Não existe. Então, se a gente tem um equipamento como esse, é preciso utilizar ele na sua máxima capacidade, né? Então, o que eu proponho é isso, né? Fazer com que os Educa Mais tenham lá curso de inglês, espanhol, cursos profissionalizantes, para que a gente possa fazer com que o nosso jovem esteja mais preparado para o mercado de trabalho. E quanto menos vaga tem oferecida no mercado de trabalho, mais se exige preparação. E isso faz com que o jovem, em especial aquele de família carente, tenha dificuldades de acessar o mercado de trabalho. Então, se a gente tem equipamento, se a gente tem material humano, isso precisa ser realizado para que a gente possa garantir que esses jovens estejam inseridos na formação, inseridos no esporte, e é isso que eu julgo como importante para disputar ele com o crime organizado. Não só essa questão do mercado de trabalho, também
para evitar desastres como a gente viu que aconteceu na última semana, o massacre da escola de Suzano. Talvez trazer a criança para dentro da escola, para mais atividades, modifique um pouco o nosso cenário. Exatamente, você coloca um tema extremamente importante que me deixou perplexo na última semana, foi ouvir de um senador que os professores agora precisam estar armados para garantir a segurança dos alunos. Senador, o senhor envergonha São Paulo com uma proposta dessa, porque na verdade isso é uma cortina de fumaça. O que se precisa discutir é aparelhar as nossas escolas com mais computadores, aparelhar as nossas escolas com livros, aparelhar as nossas escolas com oficinas esportivas. É isso que precisa ser. Agora, dizer que professor tem que andar armado são dois motivos. Primeiro, que é fomentar a cultura do ódio, que é fazer com que as empresas que estão loucas para vender arma vendam mais armas. E o outro ponto que eu destaco é que quando há proposta nesse sentido, quer dizer que o senador desistiu da segurança pública, porque quem tem o monopólio da segurança pública é o Estado. Ao invés de fazer essa proposta com que os professores andem armados, eu penso que o senhor deve fazer uma proposta para melhorar o salário dos professores, melhorar as condições de educação do nosso Estado e também da segurança pública. Dado alarmante, Alton. De cada 100 homicídios que acontecem no Estado de São Paulo, só 10 são investigados e punidos. Só 10%. Quando você vai para a média nacional, ainda pior, 6% a média dos homicídios que são investigados e punidos. Sabe quanto que é essa porcentagem no Reino Unido, por exemplo? 90%. Na França, 80% dos crimes que acontecem são elucidados. Então eu penso, senador, que o senhor deve fazer essa proposta. Melhorar as condições da educação, melhorar as condições dos professores e, ao mesmo tempo, fazer com que a segurança pública, não só no estado de São Paulo, mas no nosso país, funcione. Bom, o governo ainda não definiu a fórmula de reajuste do salário mínimo a partir de 2020, mas duas propostas estão em análise lá no Senado. Elas tentam garantir aumento real e se estenderem até 2023 a política de valorização do salário mínimo. Desde o dia 1º de janeiro, o valor do salário mínimo, que serve de referência para cerca de 48 milhões de brasileiros, é de R$ 998, abaixo da estimativa que constava no orçamento da União de R$ 1.006. O valor foi o último calculado com base na fórmula que vigorou desde 2006 e que leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais a variação do PIB, Produto Interno Bruto, dos últimos 2 anos. O governo ainda não definiu qual será a proposta para reajuste do salário mínimo a partir de 2020, mas já tem pelo menos 2 projetos tramitando aqui no Senado que estendem até 2023 a política de valorização do mínimo, ou seja, essa fórmula que vigorou nos últimos 12 anos. Uma das propostas apresentada no ano passado pelo ex-senador Lindbergh Farias está na Comissão de Assuntos Sociais. A outra foi apresentada este ano pela bancada do PT, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Se o país cresceu, você dá um aumento correspondente. Se não cresceu, é só inflação. É isso que nós estamos propondo, isso é bom para os quase... eu digo quase 70%, por aí 75% dos aposentados recebem o salário mínimo. Os que estão na LOAS também, são milhões que recebem o salário mínimo, serão beneficiados. Nós estamos olhando para os mais pobres. Isso é uma referência para os outros programas sociais. Para este economista, não há mais necessidade do governo estabelecer uma política de valorização do mínimo. Segundo ele, o valor deve ser só uma referência para o mercado, que se encarrega de fazer o ajuste. Que valoriza, eu repito, que a meu ver valoriza hoje o salário é o crescimento econômico. Para isso é preciso ter poupança e investimento. É isso que vai trazer, basicamente, o aumento da produtividade, e o aumento da produtividade traz o aumento do salário. O especialista em Previdência e consultor do Senado, Pedro Neri, avalia que dificilmente o governo manterá a política de valorização do mínimo em vigor nos últimos anos. Fazendo isso, ele tendia a quebrar o teto de gastos e o teto de gastos, a emenda, obriga a não haver essa valorização. Então, provavelmente, o governo vai propor nos próximos meses ou semanas uma política de valorização mais tímida do que a gente teve até agora nos últimos anos, provavelmente apenas
apenas reajustando pela inflação, ou talvez com algum componente de ganho real de acordo com a produtividade. Vereador, a gente vê aí a questão do salário mínimo, é uma questão que preocupa, né? O governo ainda está discutindo como vai ser o critério para esses reajustes. Fala de salário mínimo, me vem o tema da reforma da Previdência. O senhor tem se pronunciado em relação a isso, até pela sua condição de advogado também, além de vereador, de estar vereador. Queria que o senhor comentasse como é que o senhor tem visto. Ontem o presidente foi até o Congresso, entregou também a reforma dos militares. Como o senhor tem acompanhado essas movimentações? Qual é a sua perspectiva com essa discussão? Olha, eu penso que a reforma ela é necessária em alguns pontos, né? Mas do jeito que está sendo colocada, eu encaro isso como mais um ataque aos direitos conquistados pelos trabalhadores, né? Na medida em que ela impõe uma idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres, hoje não se tem. Hoje tem duas modalidades de aposentadoria, por idade e por tempo de contribuição. Então, se você começou a trabalhar muito cedo, como é a maioria do caso do povo brasileiro, você aposenta mais cedo. Então, você, homem, se tiver 35 anos de contribuição, aposenta, independente da idade. A mulher, 30, é a regra atual. A partir, se for aprovada a reforma da Previdência, vai precisar ter 65 anos o homem e 62 anos as mulheres. Eu acho que esse é um modelo transportado que não cabe no Brasil. De modo que a gente percebe que muitas pessoas começam a trabalhar com 12, 13, 14 anos, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Se eu for até 65 anos, serão 50 anos de contribuição. Ora, eu mudei de atividade, né? Minha atividade hoje não exige esforço físico. Mas imagina o lavrador, imagina aquela pessoa que trabalha na lida, na roça, o coletor de lixo, né? São atividades extremamente penosas ao organismo da pessoa e ela vai ter que suportar isso até 65 anos de idade, como é o caso do homem. Então eu penso que algumas categorias elas precisavam ter redução na idade, porque o exercício daquela profissão faz com que o corpo da pessoa acabe não suportando, né? Hoje você pega um trabalhador rural, você vai ver que o desgaste físico dele é muito grande em relação a nós que temos uma atividade que não exige tanto esforço físico. Então eu penso que ela, ao estabelecer uma idade mínima para todos, ela faz com que a gente crie uma desigualdade entre os trabalhadores brasileiros, né? E tem mais um fator também, né? A expectativa de vida ela é alta numa faixa de renda da sociedade. Ela é alta nos estados do sul, no estado do sudeste. Mas quando você vai para o norte e nordeste, a expectativa de vida ela cai fortemente. Então quando você coloca uma idade mínima para todo o território brasileiro, você também faz com que haja uma desigualdade, porque muitos do norte nunca irão se aposentar. Grande parte dos nordestinos também nunca irão se aposentar, porque a expectativa de vida lá é menor. Então o Brasil é um país que tem dimensão continental e quando você põe uma regra dessa, você acaba também por criar esse tipo de desigualdade. Então eu penso que alguns pontos são importantes, nós discutimos, mas já pular para a idade mínima, eu acho que nós vamos levar muitas pessoas a não se aposentarem por conta de que não alcançarão essa idade mínima, né? Em especial na classe mais baixa, em se tratando do poder econômico, e também nos estados que são mais carentes, onde a expectativa de vida é menor, né? O Elton andou pelo Mato Grosso, sabe como é a situação das pessoas que trabalham no campo, né? Tem pouco acesso à saúde, pouco acesso à informação, e isso faz com que essas pessoas não tenham uma expectativa de vida grande. Então essa reforma, para mim, ela penaliza o trabalhador, em especial aquele que menos tem condição social. Um dos grandes argumentos dessa reforma é o déficit na Previdência, que a estimativa é que o Brasil não sustente viver da mesma forma que a gente está vivendo com as regras atuais. Como é que o senhor enxerga isso, né? Essa questão do buraco, do rombo na Previdência, para justificar de fato essa reforma? Na verdade, eu tenho acompanhado alguns estudos, né, e me simpatizo muito com os estudos de Wagner Balera, que é um professor da PUC na área da Previdência. E ele sustenta que não há déficit na Previdência. Mas essa tese dele, nós precisamos entender primeiro o que é a Seguridade Social. A verdade é que com a Constituição de 88, ela estabeleceu o tripé.
saúde, assistência social e previdência. E para isso ela colocou na Constituição que esse sistema será custeado por toda a sociedade, de forma direta ou indireta. Direta como? Contribuindo com a Previdência, né? Como desconta no salário ou mediante carnê. Indireta, com os tributos que nós pagamos, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. Por exemplo, quando você faz uma aposta na loteria, o concurso de prognóstico, também parte desse valor é revertido para financiamento da Seguridade Social. Essa é a base de financiamento da Seguridade Social, na qual está compreendida a Previdência. Quando o governo anuncia que há déficit, ele faz um cálculo muito simples. Ele calcula o que pagou de benefício, o que recebeu de contribuição previdenciária. Então ele separa a Previdência do sistema maior, que é de Seguridade Social. Então a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, outras fontes de receita da Previdência, não entram nesse cálculo do déficit. Então ele faz uma aritmética muito simples, e essa aritmética, segundo os nossos especialistas, não deve ser feita assim. Na verdade, foram criados outros tributos para também financiar a Previdência Social. E quando você faz a somatória da arrecadação de todos esses tributos, a Seguridade Social, a Previdência Social passa então a ser superavitária. Mas o governo é muito inteligente, né? Foi aprovado no ano passado um aumento da DRU. O que é isso? A desvinculação da receita da União. Então, quando você faz um orçamento, você coloca lá a estimativa de receita e as estimativas de despesa. Quando o governo aprovou a DRU, é o quê? É mexer nesse orçamento. Então, eu retiro dinheiro de uma área, por exemplo, da assistência social, e coloco em outra área, como pagar juros da dívida. Então, quando o governo faz isso, ele tira essa parte de impostos que é da base de financiamento da Seguridade Social e leva para as outras áreas. Então é por isso que o governo sustenta que há déficit na Previdência. E não só o governo, a mídia também sustenta que há déficit nas contas da Previdência. Mas por quê? Quando se fala em aprovar a reforma da Previdência, o mercado financeiro já vai nas nuvens, né? Valoriza a bolsa, valoriza todos os papéis. Por que razão? Porque, na verdade, eles não querem mexer nos juros da dívida. Hoje, nós pagamos muito mais juros da dívida. O que se paga hoje de Previdência é por volta de 580 bilhões. O que se paga de juros é um pouquinho a mais que se paga na Previdência. Então, a conta é quase igual, né? O que se paga de juros da dívida, o que se paga em Previdência, é quase o mesmo valor. Mas aí que está a questão. Quando eu pago os juros da dívida em mais de 500 bilhões, eu estou pagando para 75 mil pessoas que detêm títulos do governo. Mas quando eu pago 580 bilhões para a Previdência, são mais de 27 milhões de pessoas que são atingidas. Eu acho isso uma questão que o governo vende de uma forma, né? Mas que quando você vai olhar os números e com base na Constituição que prevê essa base de financiamento, a Previdência não tem déficit. Sem contar que a Previdência, no nosso país, ela teve por um longo período mais pessoas contribuindo, tinha uma base contributiva muito maior, porque o nosso país era mais jovem, e poucas pessoas recebiam. Onde foi parar esse dinheiro que sobrava? Foi parar por meio da corrupção, né? Aqui um caso famoso que ficou da Georgina, né? Que fraudava o INSS, mas também há várias obras que foram realizadas com o dinheiro da Previdência que sobrava anteriormente. Agora, só o povo que vai pagar a conta, né? Eu acho que nós precisamos discutir isso com mais profundidade, e eu me simpatizo muito com esse estudo do professor Wagner Balera e também a professora Maria Lúcia Fatorelli, que ela é uma ex-auditora fiscal que conhece muito de receita no nosso país. Então, a televisão, a mídia está agora se esforçando para fazer um lobby para aprovar a reforma da Previdência. Nós todos sabemos, né? O que financia a televisão, em grande parte de receita, são as grandes empresas, são os bancos que pagam muita mídia na televisão. Então, na verdade, há um interesse por trás disso, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse não é o interesse do povo trabalhador, aquele que mais precisa. Vereador, o senhor tem gravado uns vídeos, né? Eu tenho visto nas suas redes sociais, explicando, detalhando alguns pontos desses dois autores que o senhor citou aí, desses estudos. O senhor está no Facebook lá, facebook.com, só procurar lá o vereador, como é que tá lá no Facebook? Luiz Flávio? Luiz Flávio Dias. Luiz Flávio Dias. Procurou lá. A gente tem teu e-mail também, vamos passar aqui agora. Isso. Tá aí o teu contato.
Se alguém quiser se aprofundar nessas discussões, ter acesso a essas questões mais técnicas, pode procurar lá o gabinete. Sim, pode procurar o gabinete, pode também deixar as questões lá no nosso Facebook, porque eu acho que o vereador também exerce esse papel de esclarecer as pessoas sobre os seus direitos, esclarecer as pessoas sobre os temas que são de relevância para o nosso país. E a reforma da Previdência é um tema de relevância. Vereador, outro tema relevante, agora aqui na nossa cidade de Jacareí, é a questão lá do Jardim Emília. A gente sabe que o Jardim Emília sofre com algumas enchentes, tem algumas obras que vêm sendo veiculadas aí, não só na mídia, mas também aqui na Câmara Municipal, tem muitos vereadores falando de obras que vão ser realizadas lá. E o senhor fez um pedido aqui de informações, na verdade o senhor está questionando se houve a autorização da CETESB para o desassoreamento do córrego do Tanquinho, por que estão paralisadas as obras do Jardim Emília e qual a previsão da retomada e continuidade das obras do Jardim Emília. Na última sessão o senhor fez uma fala muito forte também, nas 2 últimas sessões eu vejo que o senhor vem falando desse tema. O que está acontecendo lá no Jardim Emília e o que está sendo feito para resolver esse problema? Na verdade, assim, é uma bandeira que eu tenho, que é ajudar os bairros da nossa cidade, né? Em especial aqueles que sofrem com enchentes, que sofrem com a falta de pavimentação. E o Emília é um sonho que estava prestes a ser realizado, de modo que quando havia ainda a existência do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o prefeito à época era o Hamilton, ele conseguiu fazer com que essa obra de drenagem do Jardim Emília fosse inscrita no PAC e, por conseguinte, Jacareí receber as verbas para a execução e realização da obra. Isso se deu em 2014 e desde lá, quando eu assumi aqui enquanto vereador, eu passei a exercer uma fiscalização sobre essa obra, uma fiscalização sobre o andamento da obra. Por que, Elton? Porque não tem coisa pior que a pessoa passar por enchentes, né? A enchente não só leva os bens materiais, mas ela leva a própria dignidade das pessoas, que ficam ilhadas em suas casas, dificulta o acesso das crianças à escola, dificulta a mobilidade do idoso. Então a dignidade da pessoa é seriamente afetada quando ela passa por enchentes. Eu questionei o governo porque nós pressionamos bastante, a obra foi iniciada e agora encontra-se parada desde dezembro do ano anterior. A justificativa é que há uma reprogramação da obra na Caixa. A gente entende que a Caixa tem aí um papel bastante burocrático que a gente precisa enfrentar, mas eu não posso aqui da Câmara concordar e ficar de braços cruzados. Por isso eu fiz esse pedido de informação. E constatei que também a Avenida Mauri Teixeira Vaz, que é uma rua importante lá do Jardim Emília, ela fica no entroncamento entre o Terras da Conceição e o Jardim Emília, ela não está incluída nesse projeto. Eu também questionei o governo se havia a contratação de projeto. Não há contratação de projeto para interligar a Mauri Teixeira Vaz nessa grande obra que é do Jardim Emília, que a finalidade é zerar, acabar com as enchentes naquele bairro, né? Mas fica muito difícil a obra andando a passos de tartaruga, porque isso faz com que os custos aumentem, mas o pior, a população continue sofrendo com as enchentes. Então, enquanto vereador, nós dispomos desse meio, que é o pedido de informações, que é importante porque nos dá o poder aí de fiscalizar. E não veio, Elton, uma questão que eu havia pedido, eu espero que seja um engano do governo, não mandar a planilha para eu saber qual foi o total realizado da obra, né? A gente precisa ter essa planilha em mãos para verificar o perfeito andamento da obra. E não foi entregue aqui junto com o pedido de informação. Eu não acredito em má fé, eu sou sempre otimista, eu vou reiterar esse pedido para que a gente possa analisar corretamente as planilhas e propor soluções, né? Eu acho que eu preciso cobrar, mas também ajudar a destravar essa obra, né? Nós temos aí deputados, nós temos pessoas que estão dispostas a ajudar a nossa cidade e isso eu farei. Então o meu papel de fiscalização é apontar, mas ao mesmo tempo ajudar a comunidade a encontrar caminhos para conquistar a obra. Eu penso que essa obra ela precisa ser urgentemente retomada, porque senão o custo aumenta da obra, isso encarece a obra e pode prejudicar ainda mais os moradores do Jardim Emília. Por que eu falei do desassoreamento do córrego do Tanquinho? Na verdade, o Jardim Emília ele tanto vai jogar água de drenagem para o Rio Paraíba do Sul, quanto para o córrego do Tanquinho, que atravessa os fundos do Jardim Emília próximo ao Senai. E essas galerias elas chegam no córrego do Tanquinho para
depositar água. Conforme o córrego assoreia, vai tampando essa tubulação de drenagem. Então, se a gente não der conta daqui para frente de manter essas tubulações limpas, manter o córrego desassoreado, vai fazer com que essa drenagem seja inútil, porque na medida em que a água escorre e ela não encontra vazão, ela vai voltar para o Jardim Emília. E isso faz com que as pessoas novamente sofram com essa novela que persiste há muito tempo. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse teu pedido aqui de informações também é se existem alguma obra na Avenida Amaury Teixeira Vasques, e a Prefeitura responde aqui que não existe. Não previsão, existe. Mas a gente tem visto várias manifestações ao contrário disso. Eu gosto muito de trabalhar com a verdade, né? Eu acho que a verdade ela prevalece sobre todas as fake news, todos os fatos, né? Então eu acho que muitas autoridades vão lá e dão notícias extraoficiais, e por isso nós fizemos um pedido de informação. E a notícia oficial é que não há planejamento, é que não há contratação de orçamento. Isso é importante você que está assistindo, né? Muitas pessoas, muitos vereadores prometem obras sem saber se tem projeto, e se não tem projeto não sabe o custo, e se não sabe o custo não tem como inserir no orçamento. E se não insere no orçamento, a obra não será realizada, né? Então é também um processo pedagógico que eu faço com a comunidade, né? De explicar os caminhos para conquistar uma obra, para que não caia no conto do vigário, né? Pessoas irem lá, dizer que a obra está projetada, dizer que a obra será realizada, mas se não tem projeto, não sabe o custo, como é que pode realizar? Quando, então, né? Em suma, a Amaury Teixeira Vasques, resposta oficial do governo, não tem projeto, não tem previsão de começar. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. A gente vai colocar os seus contatos ali na tela. Quem tiver interesse de conversar contigo, pode procurar seu gabinete. Sim, claro, nosso gabinete está à disposição. Eu agradeço, né, a oportunidade de poder vir aqui falar com as pessoas da nossa cidade, também de outras cidades que assistem o programa. Curiosamente, essa semana eu recebi um vereador do município de Resende, que pesquisou na internet, acompanhou as nossas falas aqui na tribuna da Câmara, e ele veio nos visitar aqui para a gente fazer uma troca de experiências. Então alcança muita gente que a gente às vezes nem tem noção aonde vai, né, as nossas posições aqui na Câmara Municipal. Então eu agradeço muito mais essa oportunidade e nos colocamos à disposição tanto das pessoas que nos assistem, quanto aqui da TV Câmara, que faz um papel fundamental, que é levar informações da nossa cidade para todos os munícipes. Muito obrigado. Bom, lembrando também que você aí de casa pode acompanhar os pedidos de informações e também as indicações, como o vereador Luiz Flávio acabou de apresentar aqui, no nosso site jacareí.sp.leg.br. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber o Betinho Zulu do projeto Batalha dos Trilhos. Bom dia, volta já. A fila de pessoas que precisa de um transplante é grande, mas em São Paulo, a Central de Transplantes e o Sistema Estadual de Transplantes têm trabalhado duro para ligar doadores a pessoas que aguardam para ganhar vida nova com um novo órgão. Uma equipe totalmente integrada, que trabalha na identificação de possíveis doadores, transporte e cirurgia. Esse processo, desenvolvido de forma cuidadosa, organizada e criteriosa, faz com que São Paulo seja um exemplo. Afinal, o Estado é responsável por mais da metade dos transplantes realizados no país. Todo mundo pode ajudar. Avise a sua família que você quer ser um doador de órgãos e ajude outras pessoas a viver melhor. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador.
O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Cuidar da saúde da boca é importante, para não doer, para não pegar até uma doença na boca. Eu sou Alice Sandino, tenho 35 anos, sou a mãe de Carlos, de 12 anos. Cuidado com a boca faz parte do cuidado com o corpo. Nós orientamos sempre estimular a melhor alimentação, uma alimentação mais saudável. Cuidado com a saúde bucal é um investimento que a pessoa faz nela mesmo pro resto da vida. Isso faz bem para mim, eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Ei, meu amigo, calma. Procurar um projeto legislativo ficou bem mais fácil. Projetos iniciados a partir de 2019 que transitarem entre Senado e Câmara vão manter sigla, número e ano originais. Assim, qualquer pessoa acompanha de forma simples o andamento das proposições no parlamento. É mais transparência e mais facilidade para o cidadão. Entenda melhor no nosso portal. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco já está conosco o Betinho Zulu, do projeto Batalha dos Trilhos. Betinho, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bom Dia Jacareí. Então, mais uma vez. Bom, eu que agradeço, na verdade. A gente sempre... acho que esse pause de durante 8 meses da Batalha, né? A gente também seguiu com outros projetos, mas é sempre um prazer estar aqui no Bom Dia Jacareí para poder falar um pouco mais sobre não só os resultados, mas também falar do que vai acontecer daqui para frente, né? 8 meses foi um tempinho bom, né? De quase folga uma gestação, aí, né? quase uma gestação. E voltaram agora na semana passada. Como é que foi essa volta? O que vocês estão pensando de novidade aí para o projeto? Quando a gente pensou em parar um pouco, a gente não foi nada assim, a gente chegou um dia e falou assim, olha, a gente não dá mais pra gente poder fazer, né? Ela foi pensada estrategicamente junto com os coletivos, né? Com o coletivo, né, de o Palmares e algumas pessoas que estão na organização da Batalha dos Trilhos. E a gente precisava de uma pausa para sentir um pouco do que foi foi intensivo, na verdade, né? A gente ficou 2 anos fazendo a Batalha dos Trilhos toda sexta-feira. Foi 100 edições. Então a gente falou assim, vamos chegar na 100ª edição, a gente vai dar um pause para a gente entender o que foi feito, o que a Batalha transformou, pra você ter uma ideia, a visão desses meninos que encontravam dia de sexta-feira. Desses 8 anos para cá, a gente veio observando, né? Eu mesmo fui várias sexta-feiras nos trilhos sem a Batalha, e é muito legal, né? E aí, quando vai voltar? Tipo, os meninos me cercavam para... Perguntava se a prefeitura tinha barrado, o que aconteceu, foi a polícia, foi não sei o que. Daí eu explicava para eles, não, a gente deu um pause estrategicamente para a gente poder sentir um pouco, também respirar um pouco, né? Porque a gente tinha uma missão que é com o Circuito Paulista de Batalha de MCs e também com as missões que foram propostas dentro do projeto, né? Que foi criar condições para os artistas anônimos da cidade. A gente avançou nisso, né? Porque você tem hoje vários artistas cantando rap, pessoas dançando, e meninos que foram motivados, para você ter uma ideia, através da batalha e daquele agrupamento de jovens de sexta-feira, para poder fazer ações e atividades nos seus bairros, né? Então, a gente atingiu os objetivos, né? A gente tem os resultados de estudo, que isso foi apresentado em uma semana na biblioteca. Eu vim aqui, eu falei aqui também, né? A gente apresentou isso, né? Esse resultado. E a gente também fica muito feliz que os resultados eles foram muito positivos, principalmente para o tipo de organização que a gente fez, né? Que era começar do nada, criar alguma coisa, executar e ter resultado. Bom, e o interessante do Batalha é que assim, vocês valorizam o trabalho desses jovens, né? Porque tem ali a classificação de primeiro, segundo lugar. Essa valorização para o jovem, você enxerga, né, ao longo de todos esses 100 edições, né, que foram? Ao longo de todas essas edições, como que o jovem se transformou? Tiveram efeitos, assim, pós-batalha? A primeira batalha foi dia 8 de abril de 2016, né? Muitos meninos nessa época, a mãe não deixava ir, não podia ir porque estava na escola, né? Muitos meninos de 2016, 2017 era público, na verdade. Eram meninos que ficavam embaixo vendo os MCs se destacar em cima, né? Quando a gente voltou agora, semana passada, na sexta-feira, foram 28 MCs porque eu tive que parar a inscrição, porque a gente não ia dar... Na verdade, a gente não deu. A batalha parou às 10, porque a gente tem um combinado com a Fundação Cultural. E mesmo assim a gente continuou, porque não tem como parar, porque tem que ter um vencedor, né? Aí acabou 11h30, mas sem som. Foi só no gogó e aí, de 2016 para cá, assim, e falando em especial nessa edição que voltou agora, a gente viu o contraste de meninos que começou com nós de 2016, ingressou em 2017, foi grande destaque em 2018, e os meninos que não poderiam vir em 2016, 2017, se juntam a esses meninos que eram ídolos deles, porque você pega o Cauã, que é o maior ganhador da Batalha dos Trilhos, fazendo uma batalha com o menino que chegou agora, né? Então, assim, esse entendimento nosso, para ter uma ideia de percepção de quem está ali na organização da batalha, para nós é muito legal, porque você vê a evolução desses meninos, para você ter uma ideia, tendo orgulho de querer fazer parte de um projeto que é na sua cidade, que em 2006 era um sonho para eles, porque eles tinham 14, 15, e hoje eles têm 16, 17, 18, que a mãe deixa eles sair de casa, né? Deixa sair na sexta-feira, já conclui seu segundo grau, não precisa mais ir na escola, né?
Então eu tenho aí alguns meninos que a gente está observando e é bem isso, assim, a gratidão que eles têm, pra você ter uma ideia, de um projeto sendo feito na sua cidade e o orgulho que foi na sexta-feira desses meninos se juntar, pra você ter uma ideia, para festejar a volta da Batalha dos Trilhos. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque hoje, dia 21, é o dia de luta contra a discriminação racial. E a nossa equipe foi às ruas para descobrir o que as pessoas aqui da cidade acham sobre esse tema recorrente na população brasileira. Dia 21 de março é o dia contra a discriminação racial. Você acha que ainda existe discriminação racial aqui no Brasil? Você já presenciou alguma discriminação racial? Sim. Tanto se você observar a sociedade em questão da perseguição policial, quanto em instituições, né, que é a vertente do racismo institucional, quando a gente não pode ser a gente mesmo quando quer entrar num ambiente institucional do Estado. Existe, e muito. Principalmente já presenciei com a minha filha, com o meu ex-marido, que essa minha menina não é filha dele nem nada. Aí para ele não aceitar, ele discriminou a minha menina, chamando ela de macaca. Mas eu já ouvi comentários assim, falando que o negro com alma de branco, isso aí eu acho que é uma forma de discriminação. Eu acho que existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por que você acha que ainda é tão persistente diante que a gente tem uma lei antirracismo hoje em dia, que se uma pessoa fazer racismo é presa, mas por que você acha que ainda é tão persistente na sociedade? Não sei, deve ser da educação da pessoa e também a lei é muito branda, viu? Igual no meu caso, eu fiz lá o boletim, fomos ali para a defensoria, foi parar ali, mas tá parado. As pessoas têm pouca informação sobre as leis, então às vezes até acontece de ser discriminado ou ser ofendido e fica quieto, não vai atrás dos seus direitos. Para mim, existe a lei contra o preconceito, mas eu acho que ela tem que ser rigorosa. Acredito que boa parte seja isso, seja o povo não ter acesso à própria cultura, à própria identidade para poder se salvar do que eles impõem. Aí, Netinho, esse é um tema aqui sempre marcante aqui pra gente, a gente tem acompanhado. O que você acha que cresce mais no Brasil? O preconceito racial ou a negação de que esse preconceito existe? Então, o dia 21 de março é um dia que é pra gente refletir também, né? Assim, que é um dia que foi instituído pela ONU, né? Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. A gente tem tido alguns avanços em algumas questões, principalmente de consciência, né? A gente vê aí... Como eu sou oriundo dos movimentos negros de 80 e 90 para cá, a gente teve muitas decepções, né? Principalmente com alguns movimentos e algumas movimentações, aí são coisas diferentes, né? Movimento e movimentações. Mas hoje eu tenho muito orgulho da juventude que a gente tem hoje, assim, né? Eu costumo dizer que essa juventude que está aqui agora querendo discutir a questão racial e principalmente equiparar ela, né, no que se diz o que é direito, o que é deveres e o que é lei, né, e o que é de fato essa coisa do tratamento, a gente tem muito orgulho dessa juventude agora. Né? Você tem aqui em Jacareí, para você ter uma ideia, em específico, a gente tem um despertamento de coletivos de jovens ou de pessoas que fazem parte, que são adeptos ou são participantes de alguns coletivos que quer discutir um pouco mais sobre isso, principalmente dentro da sua escola. Você já vê jovens, para ter uma ideia, criando, para ter uma ideia, frentes dentro das escolas para discutir o racismo na escola. Então isso, principalmente com a coordenação pedagógica, que talvez vê aquele professor que faz ainda brincadeirinha, aquela diretora que não entende que esse contexto do racismo, principalmente dentro da questão educacional, ela vai ser um marco, para você ter uma ideia, na vida daquele jovem negro ou negra, né, na educação. Então, assim, essa preocupação, eu acredito que a intensificação da luta dos coletivos, principalmente dos coletivos que tratam esse assunto, para ter uma ideia, com clareza e muito pedagógico, talvez seja um dos grandes avanços que a gente teve aqui na nossa cidade, principalmente na presença de discutir junto com a Secretaria de Educação, junto com a Maria Tereza, junto com a Fundação Cultural, né, que abre espaço para esses jovens se encontrar dentro dos seus espaços culturais. A própria biblioteca, né,
que tem um projeto hoje chamado Conecta Biblioteca, coordenado pelo Luiz, que tem intensificado também essas discussões, para você ter uma ideia, nesse contexto, para você ter uma ideia, do jovem preto, pobre da periferia e da questão do racismo e discriminação. Então a gente tem sido feito bastante movimentações na cidade e muita gente não conhece. Então acho que é um pouco disso que o Lucas falou, é reflexo, para você ter uma ideia, da preocupação que esses jovens têm, principalmente com o futuro deles, né? A gente tem uma impressão de que o preconceito ainda é um pouco velado, né? Mas a gente, quando vê dados estatísticos, o número de desemprego é maior entre os negros, o número de assassinatos é maior entre os negros. Então, por isso a necessidade da gente falar cada vez mais que o preconceito de fato existe, a gente não precisa ficar velando. Não, a gente não é mais uma sociedade preconceituosa, ainda somos. Então, história, assim, se a gente for pegar, assim, muita gente, são 113 anos, 138 anos pós-abolição. Tem muita gente que acha que é muito tempo, mas é pouco tempo ainda, se você for ver reflexo histórico. De gerações, você vê o reflexo histórico. 3, 4 gerações. 450 versus 138, assim, vamos colocar uma média. Ou 400, desequilibrado. Muito desequilibrado, né? Então a desigualdade ainda impera, né? É claro que alguns assuntos, pra você ter uma ideia, em cidades do interior, é muito mais difícil discutir sobre isso. Você vai discutir a Lei 10.639, que agora, com esse governo, ou com essas ações que estão tendo, pra você ter uma ideia, de mudanças, principalmente na questão de ensino, ela praticamente vai sumir, né? Da qualificação e formação dos professores para discutir esse assunto nos dias de hoje. Hoje é dia 21 de março, que é o dia de discutir isso na escola. E a gente vai ver poucas escolas fazendo isso. Então, assim, nós que somos as pessoas que mais, talvez, colocam na Batalha dos Trilhos mesmo, que se não existe rima machista e racista. Então lá, essa edição agora teve uma rima machista, pra ter uma ideia, as meninas do coletivo Nandi subiram do palco, teve que classificar o cara. Então essa pressão, pra você ter uma ideia, ela é uma pressão legítima, por quê? Porque esses jovens, pra você ter uma ideia, que estão sendo público, não quer ver o cara, pra você ter uma ideia, atacando um outro oponente, pra você ter uma ideia, com rima machista e preconceituosa. Isso é uma atitude que muita gente vai falar, Betinho, mas tem que liberar. Então, não. Essa é uma educação também. A gente está educando aquele público e aquelas pessoas, para ter uma ideia, para serem pessoas que de fato vão entender o que é uma rima que de fato ela contribui e traz conscientização, e uma rima que denigre, para você ter uma ideia, a imagem daquele menino, daquela menina ou das pessoas envolvidas. Né? Você vê como é novo, né? O dia 21 de março foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1960. Isso tem pouquíssimo tempo, pouquinho mais de 50 anos. Nessa data foi criado isso porque mais de 20 mil pessoas protestavam contra uma lei que obrigava as pessoas negras lá em Joanesburgo, na África do Sul, a andarem identificadas por conta da cor da pele. Então, mais uma vez, a prova de que isso é muito recente. 1960 foi ontem, praticamente. E muita gente nem sabe que isso existe, né? Então, assim, você vai conversar com a coordenação pedagógica de algumas escolas, que é um trabalho que a gente faz, em função de se discutir cultura urbana, aí quando você vai falar sobre questões de datas, por exemplo, 21 de março, que é hoje, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, dia 25 de julho, que é dia da mulher preta, mulher negra no Brasil, mas é dia das mulheres afro-caribenhas, é um dia internacional também, né? Aí quando fala, não, vamos fazer alguma coisa, comemorar o dia 13 de maio. Eu falo, cara, vai comemorar o dia 13 de maio? Eu, particularmente, tem algumas coisas que eu não participo. Aí elas só vão se atentar, você ver, querer discutir e fazer festividade no dia 20 de novembro, que é o dia que tem mais expressão. Você também é que todo mundo quer fazer alguma coisa. Todo mundo quer fazer uma semana, quer fazer um seminário, quer trazer algum palestrante e tal. E aí esses movimentos e esses coletivos que fazem trabalho o ano inteiro de discussão sobre essas temáticas acabam sendo excluídos desse processo. Muitos hoje, para ter uma ideia, eu particularmente, se for um processo de festividade e comemoração, por conta de ser no dia, eu não participo. Eu quero participar de resultados. Se for para mim lá falar assim, olha, a gente vai fazer o dia 20 de novembro, ou o dia 21 de março, ou o dia 25 de julho, a gente vai fazer a comemoração de um projeto que a gente colocou com antecedência, e hoje a gente vai comemorar os resultados aqui e vamos dizer para vocês que tem como ser diferença. Aí sim. Mas isso também, eu tô falando isso hoje, mas eu também já fui a pessoa que também comemorou, enfim. Mas é uma questão de consciência também, né? Acho que a gente conversa bastante aqui, às vezes, nos bastidores. A gente tem toda uma didática também para
fazer esse enfrentamento, né? Para trazer as pessoas, às vezes as pessoas estão reproduzindo comportamentos e elas não têm ainda nem consciência de que aquele comportamento é inadequado. Esse ano para o ano que vem, que é um ano de eleição, a gente tem algumas frentes que é interessantes, né? Como é que a gente vê, sei lá, como é que a gente vê os vereadores da cidade discutindo simplesmente uma temática e pauta para políticas públicas para a juventude, as juventudes, né? Quando eu falo juventude, você tem um plural de juventude na cidade que não acontece, né? Você vê as secretarias, os vereadores, a gestão pública, para você ter uma ideia, não tem, para você ter uma ideia, nenhum projeto formatado para a juventude da cidade. E aí quando o menino fala para mim assim, Betinho, mas o que a gente tem na cidade para a gente poder avançar, para a gente poder ajudar a gestão pública, ou os vereadores, ou qualquer. Não tem. Se você pegar 2 anos hoje nós estamos em março, 2 anos e 3 meses, você tem uma ideia de uma gestão pública, é claro que eu preciso reconhecer também que tem N situações que envolvem juventude, né? Na área de saúde, educação, assistência social. Mas nada pensado específico para eles, né? Eles não são ouvidos, na verdade. Então esse é um grande problema que a gente tem, né? Você tem jovens, tanto mulheres como homens trans, gays, lésbicas, enfim, na cidade, que são protagonistas de vários conhecimentos, para você ter uma ideia, que quer estar à frente de algumas frentes, só que muitos não são ouvidos, e as coisas são feitas de jeito que essas pessoas acham que tem que ser. E aí a discriminação começa por aí, né? Então, ou esses jovens eles têm que ser ouvidos para poder desenvolver um projeto que, de fato, os contemple, ou eles vão ficar fazendo coisas, e muitas das vezes coisas que não vai agradar, né? Então isso é muito preocupante assim, na cidade. Então a gente vai para 2 anos e 3 meses de uma gestão pública onde a gente não teve nada, para você ter uma ideia, de dizer assim, olha, a gente vai ter um seminário, a gente vai ter um encontro, a gente quer ouvir a juventude. Claro que tem algumas frentes aí que estão já fazendo isso por conta própria, né? Mas é muito pouco, né? Bom, esporte é uma das preocupações da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara Municipal. Nossa equipe foi conferir, junto ao presidente dessa comissão, como está a qualidade dos campos de futebol de Jacareí. Fiscalizar e incentivar o esporte é uma das prioridades da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal. Jacareí conta hoje com diversos campos de futebol espalhados pela cidade. No entanto, as reclamações quanto à qualidade desses espaços é grande. A dificuldade que nós enfrentamos aqui no campo é não ter um vestiário, não ter um banheiro para o pessoal, entendeu? Mato muito alto, está um descaso, na verdade o campo está um descaso, está largado. Falta um vestiário aqui, vem muita criança aqui final de semana, com as senhoras de idade, moça nova, vem assistir jogo aí, a rapaziada não tem onde trocar de roupa. O vereador Paulinho dos Condutores, que preside a comissão que trata de todos os assuntos relacionados ao esporte na cidade, também tem críticas. Como vocês estão vendo aqui, né, as condições dos campos de futebol hoje é precária, né? Todos os campos da cidade se encontram nesse estado, né, que é lamentável, né? A gente está trabalhando, né, a gente está sempre cobrando da Secretaria do Esporte em melhoramento nos campos, né? E aqui é o Campo do Paraíso, aqui dá para se ter uma noção, né, dos demais campos que existem na cidade, né? Campo aberto, e aqui se disputa campeonatos aqui. Nós estamos aqui no campo de futebol do bairro Secap, que hoje é considerado um dos melhores da cidade, mas a situação deixa a desejar. A grade de proteção é baixa, falta arquibancada, não tem vestiário e nem banheiro químico, o campo está esburacado e até a torneira é improvisada. Nós conversamos com o secretário de esporte do município, que afirmou estar ciente das dificuldades e ressaltou que o trabalho é grande e está sendo feito de forma gradativa. Nós fizemos uma classificação de uma forma que a gente conseguisse escalonar os níveis dos campos. Então, a gente hoje tem em Jacareí campos que só existe o campo, tem campo que só tem alambrado, tem campo que tem alambrado, mas não tem banheiro. Então, no nosso entendimento, enquanto educador físico, enquanto um promotor da qualidade de vida, nós resolvemos que os campos, a gente quer que todos os campos tenham a mesma condição. Para o secretário, um campo adequado conta com uma boa qualidade de gramado, alambrados que ofereçam segurança aos atletas e ao público e banheiros. Segundo ele, a ideia é colocar todos os campos da cidade no mesmo nível. A nossa ideia qual é? Volto a dizer, é fazer com que todos os campos tenham a mesma qualidade. Então a gente não pode avançar nenhum tipo de sinal.
Então eu não vou para um campo onde já tem a qualidade interessante, avançar para lá e não dar um mínimo de qualidade para um campo que não tenha nada, né? Para melhorar a qualidade dos campos é preciso dinheiro. Porém, grande parte do orçamento da Secretaria vai para restaurar áreas danificadas por atos de vandalismo ou descaso da população, como, por exemplo, o acúmulo de entulho ao redor do campo do Secap. E aí, falta verba para melhorias e novas construções, travando o progresso. A fim de aumentar o orçamento da pasta, vários vereadores indicaram emendas impositivas para o esporte. Sim, a gente destinou vários recursos, né, como emenda impositiva para os campos de futebol, né, do Santa Rita, do Secap, né, do São Luís, ali no Maria Amélia, né, e agora a resta da gente está cobrando, né, melhoramento. Né. As emendas a partir de abril começam a vir para a gente, onde nós já começaremos a destinar para as quais fichas serão executadas. E aí vamos seguir os trâmites naturais. Se der para ser executado pela Secretaria de Esportes, ou pela Secretaria de Infra, ou qualquer outra secretaria, será executado. E caso seja necessário a abertura de licitações, faremos todos os trâmites naturais, de modo que seja contemplado. Hoje, a partir das 5 da tarde, a Câmara Municipal vai sediar uma audiência pública para discutir a manutenção dos campos de futebol de toda a cidade. A audiência foi solicitada pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes. Lembrando que o evento é transmitido ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí e também pelas nossas redes sociais. Isso aí, 5 da tarde, então, essa audiência pública aqui hoje na Câmara Municipal. E a sessão de cinema de quinta do Cineclube de Jacareí exibe hoje um filme de super-herói que atualmente é pouco lembrado pelos fãs das histórias em quadrinhos. O filme é O Sombra, com Alec Baldwin. E você vai ficar sabendo mais sobre esse filme agora no quadro Dicas de Cinema com Rodrigo Romero. O Cineclube de Jacareí apresenta nesta quinta-feira, 21 de março, às 7 da noite, o filme O Sombra. É uma produção de 1994, protagonizada pelo ator Alec Baldwin. O filme é baseado no personagem dos histórias em quadrinhos criado por Walter Gibson em 1931. A história é sobre o milionário Lamont Cranston, de Nova York, que assume esse alter ego do Sombra para combater o crime. Veja um trecho do filme. Who knows what mysteries wait in the darkness? Who knows what power lies beneath the mind? Someone's coming. Who knows what terrors prowl in the underworld? The Shadow knows. An ancient evil returns. Oh my God. And the only hope is Lamont Cranston. There is one face he shows the world, and the other he hides in shadow. I do what I do to fight. E lembre-se, se você quiser assistir a esse filme, vá nessa quinta-feira na Sala Mário Lago. A entrada é gratuita e você pode retirar o seu ingresso com meia hora de antecedência. Aí mais uma dica do Rodrigo Romero, né? Cineclube Jacareí. Fica o convite para você assistir mais uma vez esse filme aí que você viu, tem um tempinho. Eu vi esse filme, eu era criança. Eu gostei bastante. Nessa época ainda não estava na moda filme de herói. Eu achei que era lançamento. Não estava na Achei que era lançamento. Eles tentavam fazer filme de herói. Super-herói não dava certo, agora que começou a dar certo. É, porque a gente só assistia também Spectraman, né? Isso aí, Betinho é da minha época. É isso aí. Betinho, próxima batalha vai ser que dia? Faz o convite aí pro pessoal. A próxima batalha vai ser dia 29, né? Mas a gente já começa a preparar o aniversário de 3 anos da batalha, que vai ser em abril, né? Vão ser 2, né? A batalha agora é de 15 dias, né? A gente quer fazer outras coisas, a não ser só a batalha de sexta-feira, mas fazer algumas ações e atividades que fujam um pouco, que os meninos também, outras modalidades, né? Como dança e arte, grafite e tal. E os meninos sempre pressionam a gente que a gente fica também só dando atenção para os MCs, né? E é legítimo isso, né? Então a gente vai procurar agora, nesse intervalo de 15 dias, fazer outras ações e outras atividades, aí, principalmente descentralizadas aí, né? Bom, então dia 29 no Pátio dos Trilhos, a partir das 20 horas? 19 horas, que agora a gente tem que acabar às 10, assim. Então chega um pouco mais cedo.
Betinho, obrigado pela participação. E a gente se vê aqui outras vezes para falar desses novos projetos que você prometeu aí. Eu que agradeço e com certeza voltarei para poder falar de uma quantidade de coisas que a gente vai fazer esse ano. É isso aí. Bom, deixa eu aproveitar, Lilane, antes de você se despedir aí, a gente começar a nossa despedida, agradecer a audiência do Rogério Brino. O Rogério, depois que começou a assistir aqui, o São Paulo até melhorou no campeonato. A Márcia Silvia e o Márcio Santos também comentou aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e obrigado a todos que também nos assistem pelo canal 61.4 HF. Bom, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra, tem um encontro marcado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Mas lembrando que você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. Até lá. Aí, daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem reprise do Bom Dia Jacareí e depois, às 11 da noite. Continue nos assistindo também pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Até lá.